O dia é 9 de maio de 2019 e acho que vamos dar início a um novo episódio, ao episódio 04. Ok. Tens alguma coisa por que queiras começar? Nada. Nada. Não, já não sei fazer isto. Já não sabes fazer isto. Então, eu posso começar. Porque eu tenho ultimamente estado a ver imenso a ver uma série da Netflix que é sobre a Fórmula 1, Sim. que é bastante fixe. Não sei, não conheço, mas sei que existe, sim. Sim, é muito fixe, está muito bem feita. E o episódio que eu vi ontem foi sobre a camada mais jovem dos pilotos de Fórmula 1. E falou um pouco da última pessoa que morreu devido a um acidente de Fórmula 1, que foi o Jules Bianchi. E que tinha bastante talento, toda a gente achava que ele era uma grande promessa, e foi um acidente estúpido. Porque tinha havido alguém que tinha saído da pista e então eles puseram bandeiras amarelas, acho eu, se não me engano, e o carro estava na gravilha, que é aquela parte fora da pista, até ao muro. Que é tipo meio terra, né? Exato, que é para tentar gravilha. pará-los. Pronto, o carro estava lá parado e tinham de ir lá recuperar. Então foi lá uma acho que não é bem uma grua, é tipo um trator, basicamente. Uma maquinaria pesada. Mas eles não pararam a corrida. Não sei se deviam ou não, mas pronto, se calhar em retrospectiva deviam ter parado, porque o que aconteceu foi que ele saiu da pista, na curva em questão, e foi literalmente a direito contra a traseira do trator. Teve assim, foi bastante grave e acabou por morrer algum tempo depois. E o curioso é que o novo piloto da Ferrari, que entrou este ano para a equipa, o Charles Leclerc, é o afilhado desse piloto e até tem demonstrado bastante competência. Obviamente que ele é da colheita de 97, como Max Verstappen, como eu. Pois, claro. Efetivamente. Portanto, eles conduzem o Fórmula 1, tu conduzes um Ford. Quando calha. Quando tens sorte. Quando tenho sorte. Está certo. Mas pronto, assim, a série está muito fixe e mesmo que uma pessoa não... Mesmo para quem não seja fã de Fórmula 1, acho que vale a pena ver. Como é que se chama já? Agora tens de Fórmula 1 Drive to Survive. Pronto. Outro assunto. Sim. Outro assunto. Foi também aconteceu a semana passada. Foi um youtuber do qual o canal eu subscrevo, que é o CGP Grey, que fez uma coisa muito peculiar. Do qual eu sou subscritor. Do qual eu sou subscritor, seja. Que fez uma coisa bastante peculiar. Fez uma live stream de uma road trip que ele fez nos Estados Unidos, sozinho, no carro. Praticamente o caminho todo em silêncio. Num Tesla. E fez a live stream tipo, sem dizer palavra, sem avisar nada, sem comentários, tipo, mandou a live stream para o YouTube. Não era propriamente uma live stream porque já tinha sido gravado. Era, mas pronto, não era. Ele já tinha gravado aquilo. Não, então não era um live stream. Era um... Mas o vídeo comportava-se como uma live stream. Sim, foi gravado integralmente, não é? Sim, foi gravado e ele cortou as pausas quando saía do carro para ir... Porque este youtuber tem uma coisa engraçada. Ninguém sabe como é que é a cara dele. Ok. Ele não aparecia? Ele não aparece, mesmo quando faz vlogs, que ele depois fez um vlog que lançou esta semana sobre essa mesma viagem, que ao que parece ele fez em 2017 e só agora é que está a lançar isto. Pois. É uma característica dele, ele fazer as coisas tipo, muito antes de quando lança e entre cada vídeo dele
quase que dá para fazer um bebê e ele nascer. Ahm, demora imenso tempo. E então ninguém sabe como é que é a cara dele. E mesmo no vídeo, nesse tal vlog que ele faz a mostrar o carro e a contar a história da viagem dele, há uma parte em que ele está na parte de fora do carro e então a fazer com a câmera vê-se o reflexo dele. O que é que ele fez? Ele pôs lá o logotipo a tapar a cara dele, o logotipo do canal, que é basicamente tipo uma cara, porque a imagem típica dele é... Okay. Mas como é que ele consegue... Ou seja, nos Os... vídeos ele está de máscara? Porque os vídeos dele são todos animados. Ok. Só se ouve a voz e tipo, a animação dele é basicamente um boneco. Posso mostrar? Não posso porque não tenho internet. Mas basicamente é um boneco típico, tipo com braços e pernas e depois os óculos dele. Ok. Faz. Que estão um bocado mal desenhados, mas é basicamente isto. Sim. Pronto. E então foi muito estranho. De repente uma pessoa vai ao YouTube e tem ali uma live stream a dar de... Ele fez aquilo em live stream? Pôs a live stream a... Não. Ele pré-gravou aquilo e depois fez como se fosse uma live stream. Mandou para o YouTube como se fosse uma live stream. Não, chama-se em direto, não é? Meteu em direto, a estrear. É isto? Sim, já sei. Em direto. Em que mas aquilo aparece e tu consegues pôr comentários? Sim, que tem os comentários ao lado. E nem direto. sequer dá para voltar atrás. Pois. Depois mesmo só tipo... Sim. E tem quanto tempo? Acho que depois ele dividiu aquilo em partes de 9 horas para dar 3 partes, se não me engano. 3 ou 4. E é o quê? De um lado ao outro? Não, foi ali ele foi de São José, que é tipo às perto de São Francisco. Provavelmente estou errado. Até tipo ao meio do Utah. E depois voltou para trás para Los Angeles. Ok, pronto. É grande então. É muito grande. E é tipo do género ele em estradas, sem ninguém e... Sim. E com um Teslazinho. Com um Teslazinho. O vídeo dele, o vlog tem 50 minutos, mas eu não consegui parar de o ver. É bom. Então é bom. Sim, é bom. Mas pronto. E mais? Tem mais coisa? Sim, tenho Eu também posso inventar coisas. Podes inventar. Queres discutir... deixa eu ver o que é que eu tenho aqui mais de tópicos. Queres discutir a beleza do dia de hoje? Está um dia bonito. Feio. Não está. O mais bonito é quando o céu está azul. Completamente azul. Mas azul sem nuvens ou azul com nuvens? Não, sem nuvens. O azul mais azul conseguis pensar. Eu acho que fica mais dramático com nuvens. Gosto mais com nuvens. Mas drama não. Gosto de serenidade. Para estar relaxado. Eu acho que as nuvens a mim transmitem-me serenidade. Um dia assim eu fico muito mais calmo e muito mais feliz. Mas hoje um dia de sol estou normalmente a odiar a humanidade. Não. Sol é bom. E este dia é assim meio... É indefinido. Nem é sol nem é chuva. É uma coisa no meio. Sim. Nem se quer comprometer com nada. Não, mas pronto, mas podemos falar de... Deixa-me pensar. Tu falaste há bocado de talento, não é? Que o rapaz era talentoso. O que morreu. Pronto, podemos falar disso. O que é o talento? Neste caso é muitas e muitas horas de dedicação. Pois, exato. Portanto... mas... Não sei. Mas lá está. O que é que separa... Eu agora não sei as idades dos pilotos, por exemplo, de cor e salteado, para dar 2 exemplos de 2 pilotos contemporâneos. Da mesma idade, mas o que é que separa Temos um bom exemplo. O Michael Schumacher do Ralf Schumacher. O Ralf é o filho? É o irmão. É o irmão. Que eles competiram os dois na mesma altura. Ok. Os dois em Fórmula 1. O que é que separa um do outro? Porque é que um tem 7... Então, mas se calhar um trabalhava mais com o outro. Imaginemos isso. Okay? Sim. Mas sim, se eles trabalhassem o mesmo... Pois pá.
Não sei. Porque... Ou será que a equipa, por exemplo, só o Michael, se não me engano, provavelmente posso estar errado, é que teve na Ferrari? Pois, sim, claro, também pode ter a ver com isso. Pode ter a ver com equipas, por exemplo. Muita gente hoje em dia, eu estou a falar de Fórmula 1 porque é o que eu conheço. A equipa que é dominante já desde para aí 2015, 2014, acho eu, é a Mercedes. E ninguém consegue desenvolver um carro que dê tanto como o Mercedes. Agora, isso levanta a questão, será que pode-se dizer que o sucesso, por exemplo, do Lewis Hamilton nestes últimos anos com Mercedes se deve mais ao carro em que ele está do que à sua capacidade? O que eu quero dizer é, será que existem outros pilotos na Fórmula 1 que em condições iguais lhe conseguiam dar uma coça todos os dias? Será que um Max Verstappen, um Daniel Ricciardo, um Charles Leclerc... Aí é estranho, porque aí não dá para comparar mesmo. Porque cada um tem... são tipo... É como é que eu ia dizer? Não é como ao futebol ou basquetebol, em que o único... Só há um envolvido, um desportista, que é o basquetebolista. E há dois, é o piloto e o carro. É como as corridas de cavalo. E toda a equipa à volta do carro. Sim, pronto, mas no basquete também há a equipa técnica. Não, mas mesmo a executar, há dois que estão a executar. Portanto, o carro também tem um desempenho que influencia. É como nas corridas de cavalos, não é? Sim, é a mesma coisa. Quer dizer, aí se calhar depende mais até do cavalo. Mas também tem que depender lá do gajo que está lá em cima. Do jockey. Exato. Pronto, mas aí é impossível então comparar. Não sei. E se calhar quando é o sucesso é quando está bem adaptado, percebes? O carro vai de encontro às capacidades do condutor. Mas então, não sei. Mas será que há talento ou não há talento? Aquela discussão que já... Tipo, pessoas com capacidade inata para alguma coisa. Pois. Por exemplo, sabes quem é o LeBron James? Aquele basquetebolista e tal. O gajo diz que não há talento, que é só trabalho duro. E o McGregor, que é o das artes marciais também, e o Ronaldo também, eles dizem isso, que não há talento natural. Sim, porque... mas às tantas é difícil. Quer dizer, há uma coisa... Porque assim, eu acho que pode haver uma inclinação. Há sempre de haver uma percentagem de capacidade para alguma coisa. Tu tens uma predisposição, se calhar. Tens ali uma... Mas será que isso é... Já alguma Achas que é? Tipo, já tem mais... já é melhor que os outros? Ou será por uma questão de personalidade? Gosta mais daquilo? Por exemplo, lá está. Se calhar é mais uma questão de personalidade. Tu gostas daquilo. Sim. Por alguma razão, quando eras muito pequeno, achaste aquilo curioso, ou aquele desporto, aquela área científica, ou o que quer que seja, despertou-te curiosidade e fez-te gostar daquilo, e tu então estás disposto a dedicar horas e horas àquilo que te permitem chegar ao nível que... Quer dizer, porque há uma coisa que é quer dizer, é natural, vem com a pessoa, que é as características físicas, não é? Portanto, o Ronaldo é alto, não é? E o Messi é baixinho, pronto. E, por exemplo, o McGregor... É tipo o Michael Phelps, que tem certas uns braços características naturais que não se podem atribuir só... E aí, claro, não é? Tipo o McGregor, que tem sei lá como é que se diz, uma esquerda, um murro de esquerda fortíssimo. E então há quem explique que tem a ver com a distância entre o ligamento e o músculo e não sei o quê, quanto maior, e ele é assim, até não é muito alto, mas tem uns braços muito compridos. E pode ter a ver com isso. Pois, porque quer dizer, imagina, mesmo no boxe de alto nível, tipo, há gajos que dão murros muito, que os outros morrem. E há outros gajos que não, percebes? E ambos trabalharam imenso, ambos estão ali. Trabalham todas as mesmas horas por dia. Trabalharam imenso, mas aí tudo bem, aí é físico, não é? Aí é físico. O gajo tem aquele murro porque
dá para explicar o tamanho do músculo, a forma como se insere no osso e tal. Mas isso, quer dizer, isso não é bem talento, não é? Uma característica que ele explora e pronto. Exato. Agora, será que o talento se calhar é isso? É a tua... Características. Sim, ou até a tua capacidade de aproveitares as características físicas que tens. Mas então, talento, por exemplo, pintar não havia talento. Sim. Será que eu agora, se trabalhasse imenso até a pintar... Não ia ser um bom pintor, mas se calhar é porque eu não gosto de pintar. Sim. Nunca Sim. me virei para aí. Sim, isso depois levanta a questão, por exemplo, de cantar. Será... Pois, lá está. Lá está. É uma daquelas áreas, porque isso de áreas, cantar, pintar, escrever, em que muita gente revela o talento. Mas, por exemplo... Mas escrever, tu vais-me dizer agora que de escrever depende imenso de trabalho. Sim, imagina, pintar, escrever, esculpir, digamos. Não tem muito físico, acho eu. Não. Determinantes físicos, não é? Sim. Então, diria que sim, é a disposição... Assim, escrever não, mas pintar requer destreza manual. Tu já tens de ter alguma... Mas acho que essa treina-se. Que também se treina, sim. Portanto, aí penso, interesse, não é? Pela área, sim. tipo uma obsessão, não é? E talvez a personalidade ajude nisso. Mas em coisas diferentes, por exemplo, a personalidade, ou seja, a tua forma de ser influencia como pintas, sim, não é? influencia. E então vais pintar de uma certa maneira, mas isso tem a ver com a personalidade, portanto acho que sim. Nessas áreas talvez só trabalho e depois, imagina, por causa da história da bola de ouro, não sei, pronto, o melhor jogador do mundo, as pessoas começaram com essa treta do que tem que ser o melhor do mundo, percebes? Isso não existe. Sim. Porque, imagina, o Ronaldo é o Ronaldo, o Messi é o Messi. O Messi não ele podia agora pôr na cabeça que quer ser como o Ronaldo. Tipo, jogar como o Ronaldo. E então ele podia treinar 24 horas por dia. E é impossível. Ele não Porque consegue. ele tem um estilo de jogo diferente. Portanto, tu tens que trabalhar para ser o melhor possível dentro de ti. Percebes? Sim. Não é agora vou trabalhar até ser igual àquele porque aquele é o melhor. Isso não existe. Pá. Sim. Eles têm que tentar ser o melhor. E depois, no fim, pronto, se tiver que escolher um, as outras pessoas escolhem o melhor. Não é? Sim. O Ronaldo até dizia que ele ia ser o melhor e queria ser o melhor. Mas acho que era uma forma dele se motivar para ele próprio. Porque se tu pensares, vou ser o melhor porque tenho que ultrapassar aquele gajo, estás lixado. Porque, percebes? Sim, deve-se. Pá, pronto, mas então aí faz sentido. Na pintura ou na escrita, pronto. Agora, cantar, por exemplo. Cantar, tem a ver com física, não é? As cordas vocais. Com capacidade vocal. E então tu tens que treinar. E há muitas coisas que tu consegues treinar, que tu consegues treinar a cantar, consegues treinar a capacidade. Sim. Bem, é pulmonar, a velocidade com que expeles o ar, e regular isso tudo. Portanto, aquilo é físico, tens de treinar. Mas é a mesma coisa. Não podes. Eu agora, se eu treinasse, cantasse muito, pronto, tinha que gostar, não é? E tinhas que ter alguém que te ajudasse a treinar. Também, exato. Toda a gente. Em mas, todas as áreas. Tipo, eu não podia esperar de repente ser uma que tem aquelas vozes bué, sabes, fortes. Whitney Houston, Mariah Carey, tipo, eu podia... Julie Andrews. E se calhar, imagina, se calhar nem... Tu nunca ias ser. Percebes? Não, mas... Imagina, até que ponto é que... Pois, porque depois isso também tem a ver... É uma questão de... subjetiva. Porque eu depois podia achar que canto bem, mas para umas pessoas eu canto bem, para outras pessoas eu canto mal. Sim. Portanto, isso nem... Não sei, pá. É treinar e fazer... Só que depois é outra coisa. Que é isso. Se tu estiveres sempre a pensar nisso, tipo, tenho que praticar, em princípio já não é bom, pá. Porque já estás obcecado com... Não, nem sequer... Não, nem é bem por aí. É mais porque se tu tens que estar a pensar que tem que ir fazer... É porque não é natural, percebes? Não é a tua... Pá, mas por outro lado, por exemplo, escrever... Ainda ontem estou a ler aquele livro, não é? Ele a dizer, o mestre, a dizer que nunca gostou de escrever. Nunca sentiu prazer a escrever. Gostava era de já ter escrito. Quando escrevia, gostava. Mas quando estava no processo era doloroso. Mas mesmo assim fazia, estás a ver? Pá, não percebo.
Porque é isso que é o objetivo dele, é poder chegar ao fim Sim, ele dizia e ter a história completa. Ele dizia que sim, que se começasse tinha que acabar. E portanto sim, ele sabe que depois quando acabar fica satisfeito. Mas o processo é duro, sim, isso percebo. Se calhar é o mesmo. Porque, sim, no pain no gain. Sim, exato, por aí. Atrapalhar em tudo. Por exemplo, o Ronaldo é um gajo... Pá, por acaso gostava de falar com o Ronaldo. Porque o Ronaldo é um gajo muito estranho. Porque o gajo, imagina, o gajo é o primeiro a chegar ao treino, o último a sair do treino. Vai para casa e vai treinar. E tem câmaras daquele gelo lá do não sei o que em casa. E tem piscinas para nadar, não é? Para se divertir. Então o gajo é completamente obcecado com aquilo. Mas, será que ele gosta daquilo? Talvez, pá. Porque senão ele já... Imagina, ele começou aos 18 anos. Foi para Manchester aos 18 anos. Ele agora tem 34. Sim, mas ele começou a jogar muito antes disso. Sim, mas pronto. E também já era muito obcecado. Exato. Mas pronto, vá. Quando ele... Ao alto nível... Alto nível, sim. Aos 18. Logo aos 18. E agora tem 34. São 16 anos, pá. Ele, se aquilo não fosse por um gosto ou ele tinha desistido, se calhar. Já, ou baixado a fasquia. Sim. Mas por outro lado, ele pode ter aprendido a viver assim. E não saber de outra maneira, sim, percebes? pode estar tão formatado. Exato, porque aqueles anos bem importantes, entre os 18 e os 20, sei lá, 2 ou 3, ele foi assim, a treinar e completamente só a pensar naquilo, percebes? E embora agora já tenha filhos e tenha uma mulher e tal, e sempre teve família, sempre foi dos jogadores mais próximos da família, pronto, lá daquela... Sim. Aquele clã todo. Pá, será que ele é feliz, pá? Porque é bem estranho. O gajo, tudo o que faz, dá a sensação que o gajo está sozinho. Sempre. Porque o gajo, eu acho que o gajo está sozinho porque ninguém sabe o que é que... Percebes? Tipo, ele e até o outro para cá no Messi, os gajos estão a fazer coisas que nunca ninguém fez, percebes? Eles não podem pedir conselhos a ninguém. Sim. Eles estão já naquele nível em que eles é que, pronto, estão a desbravar caminho. Pá, e o gajo dá sempre a sensação... O gajo tem 4 filhos, pá. E dá a sensação que é solitário. Não percebo bem. Isso faz-me lembrar um pouco o Ayrton Senna. Podia dizer Michael Schumacher, mas eu não conheço tanto da história do Michael Schumacher. E faz-me lembrar o Ayrton Senna, porque ele também puxava aos limites do que podia fazer. E também era bastante próximo da família. A diferença é que o Ayrton Senna, peço desculpa, era um enorme filântropo. Filantropo. Sim. E o funeral dele foi bastante emotivo no Brasil, mais pelo que ele representava nessa vertente do que ele dava de volta ao povo brasileiro. Mas lá está, ele era bastante solitário. No entanto, era quando ele punha um piloto de Fórmula 1, quando ele põe o capacete, ele só fala com uma pessoa, que é o contacto da rádio, mas ele está isolado ali dentro do carro a dar o seu melhor. Sim. Não, mas eu acho que aí eles nem... Tipo, por acaso vi recentemente um vídeo, que o meu pai até mostrou, de eles tinham uma câmara no carro, ou têm sempre, não sei. Sim. Em que se via, e era lá no Mónaco, acho que foi. Nas ruas. Aquilo é assustador, aquilo é da rápida. Essa volta é lendária. E então... aí o gajo nem deve estar a pensar na vida. Ele está só concentrado na perfeição daquilo, sim. Pois. Se for a volta que eu estou a pensar, ele literalmente... Essa foi daquelas voltas em que ele diz que literalmente já não estava bem consciente do que estava a fazer, que ele já estava a ser tão automático que ele tipo tinha a sensação de estar num plano diferente. Pois, mas por exemplo, esses gajos que imagina, eu acho que nós somos um bocado todos indiferentes. Pá, somos muitos, percebes? Então somos todos um bocado iguais, percebes? Não é iguais no sentido de somos iguais, cada pessoa é diferente, e isso é claro, mas imagina, na importância que nós estamos a viver e as questões e isso, já toda a gente também pensa, ou se não toda a gente, muita gente já pensou, ou pensa agora, ou no passado, pronto. Acho que não somos especiais, pronto. Não. Diferentes somos, cada um, mas especiais não. Mas estes gajos chegam a esse nível, não é? Tipo, o Senna... Serem extraordinários.
passam imagina, é uma multidão e depois há uns que sobem assim um bocadinho. E então é esse gajo, por exemplo, que é tipo, por algum motivo eles Destacam-se. Destacam, mesmo dentro do mundo da Fórmula 1, que é um mundo já muito elevado, não é? Eles ainda conseguem, percebes? E o Ronaldo é a mesma coisa. E, sei lá, escritores, podemos pensar, e esses gajos. E aí eu acho que quando eles levantam ainda, vá para um terceiro plano, né? Que é os normais e depois os melhores dentro da Fórmula 1, e esses gajos, que é ainda acima, estão sozinhos lá, não é? Sim. Porque eles é que fazem a vida, tipo, a maneira de ser deles, não é? Todos têm que ter uma personalidade marcada. E eles é que estão aqui naquilo. Não têm ajuda de ninguém. Quer dizer, sim, eles têm apoio, não é? Sim, tem os treinadores. Ninguém se faz sozinho, mas na mente deles, percebes? Só eles é que vivem aquilo. Porque as outras pessoas têm experiência, imagina, os treinadores já foram treinadores de outros da Fórmula 1 e tal, e sabem e têm experiência. Mas aquele gajo não, pá. Aquele gajo está, percebes? Num nível que nunca ninguém teve. Exato. E tem exigências e faz coisas que nunca ninguém fez. Portanto, ele está sozinho. Pá. É como quando tu vais para o espaço. Tu sobes, estás isolado. Sim. E tu podes pensar, o que é ótimo. Tens toda aquela equipa por trás. Exato. Estão cá em baixo. Mas tipo, o gajo que está lá, em cima é um gajo só. Que está lá sozinho. Pronto. Claro que ele pode vir para baixo. Mas imagina que o gajo estava lá sempre. Epá. Porque aí é que é mesmo. Sim. Por acaso estar no espaço deve ser um bocado solitário. Mas não é tanto, porque tu sabes que podes descer. Sim. Portanto, tens sempre essa segurança. Até deve ser aquele solitário agradável. Sim. Que as pessoas também se isolam às vezes. Vão tipo viajar sozinhos ou assim. É uma forma de se isolarem, mas propositadamente. E é tipo isso. Pá, não sei. Isto interessa-me e penso nisso, mas eu não sei. Eu não consigo falar com nenhum desses. Um gajo que tipo, será que como é que o Ronaldo sabe o que tem que fazer? Porque é ele é que sabe, percebes? Não é porque alguém lhe diz que aquilo é o melhor, ele é que dita as novas regras. Porque eles, lá está, isso agora faz-me lembrar aquela citação que eu te falei do Beethoven. Acho que era de Beethoven. Era. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Era qualquer coisa da... Exato. Eles é que estão a puxar, não é? Exato. Basicamente é aquela questão de eles... Onde é que está aqui? The true artist is not proud. He unfortunately sees the art has no limits. Sees that art has no limits. He feels darkly how far he is from the goal. And though he may be admired by others, he is sad not to have reached that point to which his better genius only appears as a giant guiding sun. Ou seja, é aquela questão de eles querem ser perfeitos na maneira como eles veem a coisa. Eles sabem e é aquela velha questão de quanto mais aprendes, mais sabes que não sabes. Sim. Quanto mais sabes, mais questões tens. Sim. Por isso, se calhar é um bocado isso. Ele vê o que conseguia fazer, ele consegue visualizar aquilo que é possível, até onde é que podia chegar, e sabe que não está aí, e então puxa. Pois. Tipo, o Ayrton Senna era espetacular a conduzir à chuva, porque passou imensas horas a conduzir à chuva, porque ele sabia que ele não era perfeito. Então ele, cada vez que conduzia, queria ser melhor. Uma vez aí, por exemplo, os gajos que estão atrás não é de outro gajo, não é de nada, não é de outro piloto. Não, sim, mas eles estão atrás de uma ideia deles próprios, que é, eles visualizam que conseguem mais, percebes? Portanto, no fundo eles estão, é aquela coisa um bocado, enfim, já foi dita demasiadas vezes, já não sou bem, mas que eles estão atrás deles próprios. Eles estão atrás da imagem que eles têm, que conseguem mais, percebes? Sim. E aí, pois pá, exato. Mas, por exemplo, aí há um problema. Que é, eles vão ter que aceitar mais tarde ou mais cedo que não conseguem. Não, isso pronto. Mas que vão começar a decair as capacidades. Só que aí também podem pensar, tipo, o Ronaldo claramente ele percebe que já não corre o mesmo correr antes. Mas ele aí adapta, pá. Ele é esperto. Porque o que ele faz é...
eu já não faço isto, mas eu ainda posso melhorar em outros aspectos. Então muda a maneira como joga para continuar a puxar, percebes? Puxa. O homem agora joga de cabeça, de repente é o melhor de sempre a jogar de cabeça. E ele antes era tipo um gajo bué da rápido, que rematava bem, livres e tudo. E finalizador sempre foi. Mas agora, pá, marca golos de cabeça incríveis. Percebes? E não é preciso correr para jogar. Quer dizer, é preciso. Ele tem que chegar à bola primeiro. Mas... é isso. Eles estão atrás de uma espécie de ideal que eles fazem. Mas porquê é que eles fazem isso e as pessoas normais não fazem? Normais ou os outros? Porque eu acho se que calhar não têm confiança neles. Um pouco isso. Porque nós todos... Acho que não, pá. Eu sei que tenho uma visão do que eu sei que poderia ser e tento puxar, mas lá está, depende da força de vontade, de dedicação que eu... Sim, isso é verdade. Mas, por exemplo, tu pessoas já fizeste alguma extremamente coisa, ou nota, imagina, a gente não tem muitos exemplos, mas notas ou coisa em que estavas orgulhoso. Como assim? Imagina, tinhas uma nota num teste boa e ias para casa, imagina no secundário assim, ias para casa e estavas orgulhoso mesmo da nota. Sim. Pá, eu também. Sim, já... Mas isso não é bom, percebes? Nesse sentido, estes gajos estão orgulhosos, mas é durante pouquinho tempo. 3 segundos. Exato. Porque eles estão sempre à procura daquela... Não, porque o orgulho é estagnar. Sim. Fiz isto, ainda bem. Mas estou contente. E então rendemos aquilo, fazemos render aquilo. E enquanto que eles, fiz isto... Cheguei ao objetivo, agora ok, muito bem, que, mas eu sei que posso ir a um agora bocadinho tenho mais. que fazer mais. Agora já fiz isto, então agora Sim. tenho que fazer mais. E cada vez mais. Mas eles fazem isso porque eles gostam. Eu ainda bem que não fiz isso nunca com as notas. Porque não vale a pena. Estávamos os dois. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas ali vale a pena, pá. E se calhar é isso. Temos é que encontrar uma coisa pela qual vale estejas disposto a lutar. Exato, pá. Puxar. Pá, não sei. Ou então não. Ou então viver só normal. Também gosto dessa ideia. Viver sem deixar legado nenhum. Gosto dessa ideia. Só mais um. Porquê é que haveremos de deixar legado se quantos 1.000 milhões, se calhar mais de 1.000 milhões, querem deixar? Não, já viveram e ninguém se lembra deles durante o tempo todo, percebes? Tudo incógnitos. Porquê é que nós é que não queremos ser conhecidos? Porquê é que nós deveremos ser especiais? Eu gosto dessa coisa. É justo, não é? Quase toda a gente é incógnito. Portanto, não, quantos... sei lá, não sei. Tenho que pesquisar. Quantas pessoas já houve, não? No mundo? Sim. Sei lá, 1.000 milhões? 1.000 milhões? Não, 1.000 milhões já há. 1.000... Somos 7.000 milhões. Exato. Então, ou tipo, mais. 1.000 milhões? Não sei como é que se diz. Portanto. 1 bilhão, assim. E quantas é que nós conhecemos da história? Umas centenas? Centenas não, mas se calhar umas milhares. Sim, pronto. Pouquíssimas. O resto é tudo incógnito. Daqueles... há uma frase qualquer. Daqueles que reza a história. Não, é assim uma frase qualquer de alguém. Daqueles cuja história... Não. Isso é uma coisa qualquer. Não sei, não me lembro. Pronto, mas é isso, percebes? E então... Pronto, temos de terminar, não é? Temos de terminar, acho. Pronto, então digo só uma coisa e depois tu dizes uma coisa. Sim, podes dizer, tenho uma frase. Lembra-me agora que é... Nós já... Não sei se falámos aqui, mas falamos sobre isto algumas vezes. Que é sobre que nós duramos mais ou menos 200 anos, né? A nossa vida e a memória a seguir. Ok, sim. E que depois desaparecemos. Sim. E que há raras exceções que ficam na história, mas mesmo assim são sempre uma imagem. Sempre uma personagem. Nunca é a pessoa real. Pronto, eu li ali no livro que duas coisas interessantes. Primeiro, que a história é ficção. Acho isso interessante, porque nós lemos um livro de história e as coisas não aconteceram assim, não é? Aquilo é... As coisas aconteceram, como aconteceram, imagina. E depois, na transição entre aquilo que aconteceu e o livro que estás a ler, foi ficção. Houve montes, sim. Foi um transformar, percebes? O livro até pode ser bom e estar rigoroso, mas não aconteceu daquela maneira. Sim. Aquilo é uma parte. Uma interpretação. Sim, e tenta descrever o mais rigoroso possível, mas é impossível, porque tu não consegues escrever acontecimentos, não é? Pronto. Depois que a história
achei esta interessante, que é, a história é sempre parcelar, acho que é a palavra que ele usa, porque imagina, tu falas do 25 de Abril e tu falas dos militares e tu falas de aquela gente toda, mas não falas das outras pessoas todas que estavam lá na cidade nesse dia, percebes? Essas pessoas são incógnitas, portanto a história não consegue falar daquilo tudo, falar do fenómeno em si todo ao mesmo tempo. Pronto. Mas então, só para terminar, aí falas tu, que mesmo o Camões e o Fernando Pessoa dizia isso, não é? Que eles, o que nós conhecemos são personagens, aquilo é ficção. Nós não conhecemos o que é o Saramago, enfim, conhecesse um bocadinho melhor. Mas o Fernando Pessoa verdadeiro, conhecemos uma personagem, uma imagem, pronto. E então o que ele diz é interessante, que é, a maioria dos escritores está destinada a desaparecer. E os que não, os que ficam, estão destinados a isso, a tornarem-se personagens. O Camões é uma coroa de louros e um olho tapado. O Fernando Pessoa é um chapéu, uns óculos e um bigode. E ele não disse dele próprio, mas o Saramago é um gajo com uma cara de mau, uns óculos grandes. É isso. E que não tem nada a ver com o original, mas é o que nós... Enfim, é o destino, é o que vai acontecer. E isto já é o privilégio, porque o normal é desaparecer completamente. Ninguém saber quem és. Exato. E pronto, eu quero só terminar com uma frase que é de Charles Dickens. Ok. Já vamos um bocadinho longos, mas que é uma frase curta. Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts. Ok. Queres Um traduzir? bocadinho uma mexe. Sim, posso traduzir. Tem um coração que nunca endurece, um temperamento que nunca se cansa, e um toque que nunca dói. Bomba.